Oi, pessoal, estamos de volta. O assunto do dia, esse aqui é o Observador, né? Nosso jornalzinho aqui. Bom, o assunto do dia é essa decisão do Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, com relação ao presidente Bolsonaro, né? Tornozeleira eletrônica, restrição, várias restrições, medidas cautelares, busca apreensão. Gente, tá bizarro, tá? Mas, enquanto isso, a gente vai vendo o que está acontecendo. Outros desdobramentos interessantes, né, que a gente vai vendo aí acontecendo. E esse aí me pegou agora de surpresa, gente, porque hoje é sexta-feira, dia 18 de julho, né? E tá aí o lance do IOF, ó. Tá vendo aí, ó? A Receita Federal tá aliviando para os bancos. Tranquilo, banco, tranquilo. Fica tranquilo, banqueiro. Bilionário, banqueiro e bet, tranquilo. Bet me faz. Me remete aqui a bait, né, que seria uma isca, não é isca em inglês, não é bait. Esse negócio da taxação BBB da esquerda, aquelas manifestações de uns 10 dias atrás, mais ou menos, com invasão de shopping center milionário, shopping Leblon, shopping Gávea, né? Iguatemi, né? Shopping, aquele shopping que eu adoro lá de São Paulo, como é aquele shopping daquele bairro lá que eu gosto muito, Higienópolis, que é bairro de classe média alta para cima, né? Assim como o Vinheteiro, Lorde Vinheteiro, príncipe da classe média alta brasileira, que eu sigo, eu adoro. Foi mais um bait, né? Foi mais uma isca que eles jogaram, né, gente? Foi uma isca, eu acho. E não sei, ninguém caiu, né, nessa coisa, aquela manifestação toda de pobres contra ricos, né, que o Guilherme Boulos promoveu na Avenida Paulista em São Paulo dias atrás, e aquela invasão do shopping Leblon lá no Rio de Janeiro também, acabou que não deu em nada, mas eles estão jogando, né? Todo aquele gabinete do ódio que foi juntado lá pela Janja, né, pela Esbanja, e pelo marqueteiro lá do governo, como é que ele chama? Até esqueci o nome daquele prego lá. Foi contratado, mas quem está mandando é a Janja, né? Juntou aquela turma toda, uns 150, 200 influenciadores, mais milhares que estão pela internet fazendo vídeo. E os vídeos não deram em nada, né? O Nicolas Ferreira, o deputado de Minas, faz um vídeo e dá 300 milhões de visualizações, 100 milhões, 50 milhões, 30 milhões. A esquerda junta aquele monte de vídeo sem graça, feito com inteligência artificial e não deu em porra nenhuma, né? E no final das contas a gente vê, ó, as bets bancando times de futebol, campeonato brasileiro, as bets comprando jogador. O futebol brasileiro melhorou muito. O futebol brasileiro melhorou muito. A gente viu pela Copa do Mundo agora, dos clubes, né, gente? O nível que chegou o futebol brasileiro. Eu acho que na próxima Copa do Mundo vai ter muito mais time brasileiro participando. Agora foi Vasco, perdão, Botafogo, né, Flamengo, Palmeiras, né, eu não me lembro, os 4 times, né, que participaram. E Fluminense, né, claro. E a gente viu onde é que eles foram com o dinheiro de bet, tá? Muita grana de bet, de jogos online, esses jogatina aí que tá liberada aí pelo governo. Uma parte tá liberada, outra parte não pode. Se é bet bancando futebol brasileiro, bancando deputado, pode. Agora bet na mão de Virgínia não pode. Né? Não estou defendendo, mas se pode para um lado, pode para o outro, né? E o banco, né? Bilionário tem lobby em Brasília, banco manda em Brasília. Então, tá aí, ó. Receita Federal liberou o IOF, banco, fica calmo, banco, não vai acontecer nada com vocês, tá? E a Receita Federal ontem, então, dia 17, quinta, né? Falando sobre a questão da retroatividade. Você precisa desbloquear seu iPhone. Eita. Não há nada com o nome de... Siri enchendo o saco aqui. O Alexandre de Moraes liberou o IOF. E durante esse tempo em que eles estavam tentando fazer uma negociação entre o governo do Mula, do Tachad e Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, os presidentes da Câmara e Senado, o IOF ficou em suspenso, o aumento do IOF ficou suspenso. E Alexandre de Moraes falou, vamos negociar? Então vamos. Hugo Mota mandou advogado, Alcolumbre mandou 2 advogados, o Lula mandou o Tachad, sei lá com quem, e ninguém negociou porra nenhuma. E Alexandre de Moraes falou, então o IOF vai voltar e pronto, acabou. E agora tem o atrasado, gente, porque o tempo em que o Mula assinou a medida provisória do aumento do IOF
sei lá, uns 14 dias que ficou esse imbróglio, agora eles querem cobrar para trás, culpa do Alexandre de Moraes, que não é um legislador, é um técnico, ministro, juiz da Suprema Corte. Ele não pode estar fazendo isso, legislando desse jeito. E agora, como é que faz? Você que movimentou 50 mil, aí, mais de 50 mil, vai ter que pagar IOF para trás, tá? Todos esses dias para trás. Cara, imagina o tamanho do problema, gente. Sinceramente, olha, eu não sei onde é que a gente vai parar, não. Eu acho que o Brasil entrou num beco sem saída, uma estrada sem volta, uma estrada escura, sinistra, que a gente não ouvia falar há tantos anos, né? Economicamente, o Brasil sempre passou por dificuldade. Eu me lembro que os anos 70 eram difíceis pra caramba, não tinha emprego, era muito, tudo era ralação. Aí vieram os anos 80 com um respiro assim de liberdade, né? Até a Constituição de 88, Tancredo, depois da morte do Tancredo, aí vieram a inflação, as inflações que a gente não consegue nem imaginar, de 70% ao mês. Aí a carne sumia do mercado, tudo tinha ágil, não tinha combustível, a gente ficava 2, 3 horas no posto de gasolina para botar 20 litros de gasolina, o combustível sumiu, gente, era um inferno. Aí tinha os fiscais do Sarney, lá em 86, 87, aí teve plano Bresser, aí teve plano Sarney 1, Sarney 2, um monte de plano econômico, nada adiantou. Aí veio o Collor, aí plano Collor 1, plano Collor 2, apreensão de poupança, anos 90. Gente, foi só dificuldade. Vou fazer 60 anos mês que vem, tá? A partir do dia 29 de agosto de 2025, eu serei um idoso, né? Um sessentão idoso. Vou até pegar minhas carteirinhas para andar de graça no ônibus, para estacionar. Cara, e assim, nós nunca tivemos paz, a verdade foi essa. A verdade é essa. Eu não me lembro. Eu me lembro de paz lá quando eu era criança. Da adolescência para cá foi só ralação. Trabalhando, comecei a trabalhar com meus 16 anos na rádio, como locutor de rádio. Fiquei esses 45, 47 anos trabalhando e ralando. Nunca a gente teve paz, gente. Nunca. Assim, durante um período pequenininho ali nos anos 90, com Fernando Henrique, o plano real entre a renúncia do Collor, o vice assumiu, Itamar Franco foi um bom governo, ele conseguiu fazer um bom governo, Itamar Franco foi um bom político, né, conciliador. E o Fernando Henrique, que era ministro do Itamar, que depois assumiu 2 mandatos como presidente da República, ali a gente deu uma respirada. O boom das commodities no primeiro ou segundo ano do governo do Mula, que o Lula teve que ficar de 4, senão ele jamais seria presidente, né? Enquanto ele não tivesse fechadinho com bancos, o alto empresariado brasileiro, ele não seria presidente da República. Então ele abriu mão de tudo e ficou quietinho, aguardando. Essa é a estratégia da esquerda. Não vá com pressa, vá devagar. A gente vê palestras e reuniões do Lula nos anos 80 falando de marxismo e falando dessa tomada de poder, dizendo a gente não vai transformar o Brasil num país socialista rápido, vai ser devagar. Lula falando, tem várias filmagens antigas dos anos 80, 90, ele falando sobre isso. Tem que ser devagar, calma, nós vamos chegar lá. E foi da forma como o Olavo de Carvalho falava, o professor Olavo de Carvalho falava, gente, enquanto você não criar uma base política, uma base de militância, uma base universitária, não eleja um cabeça de chave, não eleja um presidente, porque senão ele fica em terreno instável, areia movediça, liquefeito, qualquer coisa ele cai, o que aconteceu com o Bolsonaro. Não eleja um presidente agora. A coisa tem que ser pensada a longo prazo, médio para longo prazo. Calma, vamos estudar primeiro, vamos eleger um vereador primeiro, um líder comunitário primeiro, antes de eleger um prefeito, antes de eleger um governador e muito antes de eleger um presidente. Agora a gente está vendo, né, o que está acontecendo, né? E o pessoal da esquerda está batendo palma. Prende mesmo Bolsonaro. Vamos prender, prende Bolsonaro. Tira Lula da cadeia, porra. É Lula que ajudava banco. Não teve presidente que ajudou mais banco do que o Lula. Antes foi Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso ajudou banco várias vezes. E o Lula, nossa senhora, bateu o recorde de ajuda a banco. Bom, agora a gente está vendo o que está acontecendo, né? É uma derrota para o Brasil o que está acontecendo.
E agora tá aí, a Receita Federal tá aliviando para bet, banco e bilionário, enquanto vai ferrar com o trabalhador. É gente que está fazendo negociação de 50 mil reais. Gente, agora a gente vai pagar esse IOF atrasado aí, especialmente ali no VGBL, né? Para quem está fazendo esse tipo de investimento bancário, né? De 50 mil, que 50 mil não é dinheiro mais, né, gente? O que é 50 mil? O que é 50 mil? 50 mil, sei lá, 10 anos atrás era um bom dinheiro, né? Hoje qualquer carro popular 1.0 é 100 mil reais, gente. E você imagina o que é isso? Isso é inflação o nome, gente. O nome disso é inflação. É perda do poder de compra. O que se comprava 10 anos atrás com 100 mil reais, faz a comparação. Hoje você não compra um carro popular. Um carro popular, sei lá, o Renault Kwid, custa 90 mil reais. É onde a gente chegou. Inflação, que é você inflar a base monetária, rodando moeda no mimeógrafo da Casa da Moeda, sem lastro, né? E a caristia que bate na outra ponta, né? Inflação não é caristia. Primeiro vem a inflação, é como se fosse uma tsunami. Você roda dinheiro de onde não tem dinheiro, dá para os seus amigos, né? Primeiro os amigos, e você recebe na outra ponta o que é a caristia. É por isso que o café está R$100 o quilo, o azeite de oliva está R$120 o quilo, queijo parmesão R$120 o quilo, tomate custando R$18 o quilo, e daí para frente. Agora, vamos ver. Bolsonaro com tornozeleira eletrônica, enquanto isso, né, o Congresso liberando 160 vagas a mais para contratação no Supremo Tribunal Federal, a Receita Federal indo atrás de trabalhador e atrás de comerciante e empresário que movimenta 50 mil no mês, né? E aí, bancos, bilionários e bets estão liberados junto com toda essa camarilha dentro desse trem da alegria do governo do Lula. Você votou no Lula? Parabéns para você. E eu acho que ele vai ficar até 2030, tá? Bolsonaro vai ser preso, se não fugir antes. Eu fugiria, tá? Eu fugiria para os Estados Unidos. Eu pediria arrego, pegaria o telefone, ligaria direto para o Eduardo Bolsonaro para falar com o Paulo Figueiredo, que Paulo Figueiredo já trabalhou com o Trump, né? Me colocar direto em comunicado com a Casa Branca para falar com o presidente americano. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Manda aí um Navy SEALs e me tira daqui porque eu quero ir embora. Eu pediria uma cidadania americana e eu ia tratar da minha saúde lá nos Estados Unidos, porque dinheiro para isso o Bolsonaro tem. E faria o que fazem o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, o pessoal do Terça Livre, que está nos Estados Unidos lá, o Lacombe, estão fazendo a Ludmila Grillo, Ana Paula Henkel, estão fazendo essa oposição de fora. A oposição de fora é muito mais eficiente. Nós estamos vendo isso acontecer. Depois que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, colou no Rodrigo Constantino, colou no Paulo Figueiredo, é que as coisas começaram a andar. Inclusive andaram até do jeito que a gente não quer, que é Bolsonaro agora com tornozeleira eletrônica. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu ainda acho que vai piorar antes de melhorar. Valeu, gente. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.